Olá, bem-vindo ao Expresso BDC do meio-dia. Se você está em pausa para almoço ou tomando um café da tarde, senta que lá vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado cripto de hoje. E olha, a história de hoje tá daquele jeito, viu? Tá pesada, né? Porque, para abrir os nossos trabalhos aqui, eu quero que quem está ouvindo imagine um cenário bem absurdo. Manda. Imagina você encostar ali no balcão da padaria, pedir um simples pingado, um pão na chapa, dá uns R$8, certo? Certo. O clássico do brasileiro. Pois é. Aí você decide pagar com cripto direto do celular. Tudo lindo, a tecnologia funciona num piscar de olhos, mas aí o governo vem e exige a entrega de uma planilha gigante de imposto de renda só por causa desse gole de café. Nossa, cara, chega a dar um embrulho no estômago só de pensar nessa burocracia. Dá vontade de desistir, né? E é por isso que hoje a gente vai entender por que o grande obstáculo da adoção real do Bitcoin não é o código da rede, mas sim essa burocracia estatal bizarra. Exatamente. A tecnologia já resolveu a parte dela faz tempo. Com certeza. Mas, o cardápio de hoje está bem denso. A gente também tem o preço do Bitcoin batendo de cara num muro invisível ali perto dos $76 mil. Um muro de concreto armado, pelo visto? Pois é. E, junto com isso, um pessimismo gigantesco no mercado de derivativos. O que, por mais louco que pareça, é a melhor notícia que a gente poderia receber no dia de hoje. É um cardápio excelente, viu? E acho que esse é o momento exato em que a galera que acompanha a gente precisa dar aquele respiro da tela do computador. Daquela pausa mental, né? Sim, porque quem passou a manhã inteira hoje olhando o gráfico de 1 minuto já deve estar com a visão completamente embaçada. Eu mesmo já nem estava enxergando os candles direito antes da gente entrar no estúdio. Pois é aquele vai e vem insano. Então a dica é fechar as abas, pegar um prato de comida ou aquele café bem forte e digerir esse caos matinal aqui com a gente. Mas digestão é o termo certíssimo para isso, bicho, porque parece que a refeição travou ali perto da máxima histórica e não desce de jeito nenhum. Travou total, uma digestão pesada mesmo. Saca só o que aconteceu hoje, enquanto boa parte da nossa audiência estava em reunião de escritório logo cedo. O Bitcoin foi com tudo, tentou romper aquela barreira, mas bateu na trave feio. Bateu e voltou com força. Recuou para baixo dos $74 mil depois de falhar em passar daquela resistência teimosa entre os 75 e 76 mil. E, cara, quem acompanha o mercado de perto tá sentindo um déjà vu absurdo com janeiro. Nossa, um déjà vu que chega a dar calafrios na espinha. Porque o que pegou em janeiro mesmo? Só pra galera lembrar. Então, para refrescar a memória de quem tá na pausa do almoço agora. No comecinho do ano, a dinâmica foi assustadoramente parecida. O mercado vinha subindo numa euforia absurda, triturando todas as previsões. Tava todo mundo achando que ia pra 100 mil direto, né? Exato. Mas aí, quando chegou nessa exata mesma faixa de preço que a gente está agora, ele simplesmente bateu num teto de vidro. E a queda foi feia depois disso. Foi uma despencada brusca de volta lá para casa dos $60 mil. E o que os gráficos estão mostrando agora no final dessa manhã é tipo um filme repetido. Um replay chato. A ação do preço simplesmente engasga no mesmo ponto. Parece que perde o fôlego. Mas peraí, cara, é brincadeira isso. Vamos dar um passo para trás e questionar isso aqui. Manda real. Se a tendência geral, com essa enxurrada de institucionais entrando, é de alta no longo prazo, por que exatamente o preço bate e volta dessa forma? Quem é que está vendendo agora? Boa pergunta. Porque, na minha cabeça, de quem não é um trader alucinado de curtíssimo prazo, se o negócio está subindo forte, a tendência natural de quem está no lucro é segurar, sabe? Para ver até onde a festa vai. Faz todo sentido pensar assim. Então, quem é que tem essa pressa maluca de vender justo nessa hora do campeonato? É um excelente questionamento. E, bom, é para responder perguntas complexas assim que a gente não olha só para o preço seco ali na tela, né? A gente vai para os dados on-chain. Precisamente. E gráfico tradicional mostra o que aconteceu. Mas os dados da blockchain mostram exatamente quem fez o negócio acontecer e o porquê daquela ação. Tipo um raio-x do mercado. Isso, porque a blockchain funciona como um grande livro contábil público. A gente não sabe o CPF ou o nome de quem está clicando no botão de venda, claro. Até porque é pseudo-anônimo, né? Mas a gente consegue rastrear a idade das moedas que estão sendo movidas, a gente consegue ver exatamente quando elas foram compradas pela última vez. Então dá para saber se é dinheiro velho ou se é gente que comprou ontem. Exatamente. E os dados nos mostram hoje
que quem está descarregando caminhões de Bitcoin na nossa cabeça agora é a exata mesma galera que comprou lá no topo, bem antes da última grande queda. Ah, entendi. O famoso investidor emocionado que compra na euforia e sofre depois. Exato, o cara que compra no topo e vende no fundo. Vamos tentar imaginar a psicologia desse grupo de pessoas. Deve ser um desespero. Total. É o sujeito que comprou lá em cima achando que o preço ia romper para $100 mil em uma semana, aí o mercado desabou logo em seguida. E ele ficou segurando aquela sacola pesada. Nossa, e como? Esse investidor passou os últimos meses em puro pânico, suando frio toda vez que abria a carteira, vendo um prejuízo terrível na tela. Tipo, o cara rezando dia e noite para pelo menos recuperar o dinheiro que ele botou no início, né? Sim, vira um trauma financeiro, é uma carga emocional gigante. Entendi a lógica. Então o cara faz aquela promessa mental de que, sei lá, se o preço voltar para o valor exato que ele pagou meses atrás, ele vende tudo e foge do mercado. E vai dormir em paz, finalmente. Ele nem quer mais lucro, ele só quer que a dor de cabeça acabe, é isso. Perfeito. E o que os dados on-chain estão revelando agora, rastreando a idade dessas moedas, é que essa promessa que eles fizeram lá atrás está sendo executada em massa hoje. Caramba, um movimento coordenado pelo desespero coletivo. Exato. Essa multidão de investidores machucados está aproveitando esse nível de preço de agora para sair no famigerado 0 a 0. E, para ser bem exata aqui com a nossa audiência, as ferramentas mostram um muro literal de vendedores posicionado. É um preço exato para isso? Tem. Estrategicamente posicionado nos $76.800. Eita. 76.800. É muita gente, muita gente mesmo, com ordens de venda automáticas travadas nesse patamar. Então vira uma parede de tijolos. É a clássica resistência psicológica e técnica dando essa dor de cabeça enorme para os touros agora na hora do almoço. Mas vem cá, se tem um muro desse tamanho pronto para despejar a moeda na nossa cabeça, a vontade que dá é de jogar a toalha de vez, né? Ah, dá uns ânimo. Dá. Porque, poxa, se tem tanta gente querendo sair no 0 a 0, parece o cenário perfeito para apostar na queda. Vender a descoberto e lucrar com um tombo que obviamente vem depois, não acha? E olha só, é exatamente esse o pensamento que está dominando a mente de quem opera no mercado de derivativos agora. Sério? O pessoal tá apostando contra? Tá todo mundo indo para esse lado. E é por isso que a gente precisa olhar para as funding rates, ou as taxas de financiamento. Ah, as famosas taxas. Explica isso aí pra galera que tá mastigando o almoço agora. Claro. Para a gente explicar o mecanismo disso de um jeito bem tranquilo, vamos usar uma analogia de escritório. Boa, manda. Imagina a máquina de café lá da copa do nosso escritório. A gente institui uma aposta diária de R$10 todo dia de manhã sobre se a máquina vai quebrar ou se ela vai funcionar até o fim do dia. Ah, conhecendo aquela máquina da Copa, a aposta lógica e óbvia de todo mundo é que ela vai dar defeito e quebrar. Exato, é quase uma certeza. Mas pensa comigo, se quase todo mundo do escritório colocar R$10 apostando que a máquina vai quebrar, e só uma ou duas pessoas apostarem que ela vai funcionar, a brincadeira inteira perde o sentido. Não vai ter dinheiro do lado perdedor para pagar todo mundo que apostou na quebra. A conta não fecha. Perfeito. Para equilibrar o jogo e atrair gente disposta a apostar que a máquina vai milagrosamente funcionar, os organizadores precisam fazer algo. O que eles fazem? Eles começam a cobrar uma taxinha extra, com uma taxa diária, daquela grande maioria que está apostando na queda. E usam esse dinheiro para pagar um prêmio garantido para a minoria corajosa que aposta no funcionamento. Ah, então é um mecanismo de equilíbrio de risco da própria corretora, para não quebrar a banca. Exatamente isso. No mercado cripto de futuros, quando uma esmagadora maioria está apostando na queda do Bitcoin, ou seja, abrindo posições vendidas a rodo, o sistema cobra uma taxa constante dessa multidão pessimista. E paga os otimistas. Isso. Essa taxa serve para pagar quem está disposto a apostar na alta. E isso é o que a gente chama de funding rate negativo. E como está essa taxa hoje? O dado chocante que saiu logo hoje de manhã é que essas taxas bateram um nível mais negativo desde o ano de 2023. Nossa, faz tempo então. Olha só o que aconteceu, o pessoal está em pânico absoluto. Muito pânico. Tem muita, mas muita gente apostando pesado que esse muro dos 76 mil vai causar um novo colapso. Mas, de novo, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui no nosso bate-papo. Manda.
se literalmente todo mundo está apostando na queda, e a gente acabou de ver que os dados on-chain confirmam aquele muro de gente querendo vender no 0 a 0, por que eu não deveria ir com a manada? Parece a escolha mais segura, né? Demais, porque esse pessimismo extremo é na verdade uma boa notícia, como você mesma falou no comecinho do programa. Eu não estou entendendo um matemático otimista aí. É que o mercado financeiro, meu caro, adora contrariar o consenso óbvio. É aí que a gente entra na mecânica absurda do short quiz. Ah, o terror dos ursos. O pesadelo deles. Pensa bem, se todo mundo que queria apostar na queda já apostou. Todo mundo... O dinheiro já está lá na mesa. Isso! Se o dinheiro dessa galera toda já está totalmente comprometido do lado vendedor da balança, o que acontece se o preço, ao invés de cair, se manter teimosamente alto? Ah, começa a machucar. E é exatamente o que está acontecendo agora na hora do almoço. Afinal, a gente ainda está negociando ali acima dos 73 mil dólares, não desabou. Entendi a armadilha. Se o preço não cai, essa galera toda que apostou na quebra começa a sangrar dinheiro. Muito dinheiro. Porque eles estão pagando aquela taxa contínua de financiamento todo santo dia, só para manter a aposta pessimista aberta. Perfeito. O custo de manter essa aposta de que o mundo vai acabar fica totalmente insustentável. E aí, quando essas pessoas não aguentam mais a pressão e desistem da aposta... Fecham as posições? Sim, fecham. E aí o mecanismo do mercado obriga o sistema a recomprar Bitcoin a mercado na hora. Cara, é uma bola de neve invertida. Isso gera uma pressão de compra artificial colossal. Literalmente joga o preço para cima com uma violência absurda. É um foguete. Na história do mercado cripto, quando as taxas de financiamento ficam tão negativas assim e o preço simplesmente se recusa a derreter, costuma ser o grande sinal. Sinal de quê? Do fundo. De que o fundo já passou e o mercado está prestes a usar o dinheiro desses pessimistas todos como combustível de foguete para a próxima grande pernada de alta. O mercado já precificou o pior cenário possível. Uma armadilha perfeita, né? Enquanto o pequeno investidor ali desesperado no gráfico de 1 minuto tenta adivinhar o topo e aposta na queda, o mercado vem e suga todo o dinheiro dele silenciosamente. Engole a liquidez da sardinha. E tem uma segunda camada nessa história que deixa a coisa ainda mais fascinante hoje. O movimento das baleias. Exato. Porque enquanto a sardinhada tá lá suando frio, brigando nesses gráficos miúdos, o que os grandes tubarões, as grandes carteiras, estão fazendo lá nas profundezas do oceano? Estão fazendo o que eles sabem de melhor, operando no silêncio absoluto. Longe dos olhos do pequeno trader. Longe das corretoras comuns. Enquanto o varejo se mata no mercado aberto de futuros, as grandes baleias, que são aquelas carteiras antigas com milhares e milhares de moedas, estão executando uma gigantesca transferência de final de ciclo. Mas elas não estão vendendo nas corretoras tradicionais, tipo a Binance ou a Coinbase, onde o pequeno operador atua. Não mesmo. E tem um motivo técnico e financeiro muito óbvio para isso. Qual? Porque na minha visão de leigo, se elas querem vender e botar o lucro no bolso, não era só mandar uma ordem gigante de venda no aplicativo e pronto, acabou a história. Pensa no impacto disso, cara. Se uma baleia fizesse isso no mercado à vista tradicional, a quantidade de oferta ia engolir toda a demanda do livro de ofertas na mesma hora. Ia faltar comprador. Ia. O preço ia despencar imediatamente pelo excesso repentino de moedas, e a própria baleia ia acabar atirando no próprio pé, vendendo cada lote por um preço bem menor que o anterior. É o que vocês analistas chamam de slippage, né? Aquela derrapagem de preço. A famosa derrapagem. Então, para evitar esse prejuízo e não destruir o próprio mercado, as baleias usam o mercado de balcão, o famoso OTC. Onde rolam as negociações de blocos fechados. Isso. Elas vendem lotes colossais de Bitcoin diretamente por trás das cortinas numa sala VIP, digamos assim, com o preço já travado e combinado. E a grande pergunta que fica para quem está ouvindo é: quem é que tem um apetite financeiro tão monstruoso para comprar lotes fechados gigantescos de Bitcoin sem nem piscar? Quem você acha? Os grandes engravatados. Os institucionais? Os gestores daqueles ETFs gigantes de Wall Street? Bingo! Eles precisam lastrear a quantidade absurda de dinheiro que está entrando nos fundos deles todo santo dia. É uma passagem de bastão monumental, então. Literalmente. As carteiras antigas do mercado,
os pioneiros, estão passando suas reservas pesadas diretamente para os cofres blindados dos grandes fundos tradicionais. Puxando de volta aquela nossa analogia do mar, é como se as baleias estivessem passando toneladas de comida umas para as outras, lá na tranquilidade e escuridão do fundo do oceano. Por meio desses blocos fechados, tudo muito organizado. Enquanto as coitadas das sardinhas se debatem e entram em pânico lá na superfície da água, tomando onda na cabeça com a volatilidade do mercado futuro? Uma imagem perfeita. E olha como isso é positivo. Essa transição tira as moedas das mãos ágeis de quem poderia vendê-las num ataque de pânico e tranca tudo em cofres institucionais gigantes. Cofres de gente que só pensa em prazos de 10, 20 anos. Exato. Dinheiro de baixíssima preferência temporal. Então, a gente tem esse cenário maravilhoso e de altíssima eficiência para os institucionais. Wall Street está conseguindo absorver bilhões de dólares em Bitcoin por essas portas dos fundos. Tudo de forma limpa, muito elegante e sem gerar pânico na tela. Tudo nos conformes da alta finança. Mas aí vem o contraste que a gente comentou na abertura. O que acontece quando a gente tenta trazer toda essa revolução financeira e tecnológica para a calçada? Para o cidadão comum que quer tentar usar a mesma rede para o seu propósito original. Que era ser um dinheiro descentralizado e do dia a dia, ponto a ponto. Exato. Vamos falar sobre o sujeito que tenta pagar a conta da padaria no mundo real agora. E olha, essa notícia é mais forte que café sem açúcar. Rapaz, não tem estômago que aguente a burocracia do mundo real. Literalmente não tem antiácido que resolva a azia do que o Estado tenta impor sobre o usuário comum. É de enlouquecer qualquer um. O choque de realidade hoje veio bem forte através de alertas de vários grupos libertários e advogados tributaristas. Eles estão chamando atenção para a forma como a legislação atual lida com os pagamentos em cripto no varejo. E de um lado a gente tem a tecnologia voando baixo, resolvendo tudo. Tecnologicamente, sim. Porque para quem está nos acompanhando aí na pausa do almoço e talvez só conheça a rede principal do Bitcoin, que a gente sabe que é mais lenta e as taxas são caras. A camada 1, né? Isso. Hoje em dia a gente já tem a Lightning Network rodando perfeitamente. Que é uma maravilha técnica. Basicamente é uma camada secundária. Lá, os pagamentos são agrupados fora da rede principal e isso permite que a transação daquele seu cafezinho aconteça em questão de milissegundos. É instantâneo. E com taxas na casa dos centavos. Você só precisa escanear um QR Code na maquininha da padaria. Hoje em dia, é mais rápido e mais prático que passar o cartão de crédito. Então, o problema não é o código matemático da rede. Definitivamente não. O problema é o código tributário. Um código que foi criado, sei lá, na época da máquina de escrever e que eles tentam encaixar numa tecnologia do futuro. Como que está o gargalo legal disso hoje? O grande gargalo é que as agências governamentais ao redor do mundo, na sua grande maioria, e a gente vê muito isso em vários países, elas simplesmente não tratam o Bitcoin como dinheiro. Tratam como o quê, então? Elas tratam como um ativo de capital ou uma propriedade. Então, para os olhos do governo, ter um pouco de Bitcoin na sua carteira de celular é a mesma coisa que ter uma ação na bolsa de valores ou um pedaço de terra no interior. Cara, e tratar o dinheiro que vai pagar o seu lanche da tarde na esquina como se fosse a escritura de um terreno é a receita perfeita para o caos absoluto. É inviável. Como é que isso funciona na prática para o nosso consumidor comum ali no balcão? Vamos montar a cena completa para a nossa audiência entender o tamanho do pesadelo tributário. Vamos lá. Escritório, vai na padaria da esquina e pede aquele pão na chapa e um pingado. O total dá aqueles R$8 que a gente falou. R$8, beleza. Ele saca o celular, abre a carteira Lightning rapidinho e envia a fração minúscula de satoshis correspondente aos R$8. Um envio que demorou 2 segundos. Ele vira as costas e vai comer, achando que fez uma compra rápida do dia a dia. Mas para os olhos frios da lei de ganho de capital, o que acabou de acontecer ali não foi uma compra de lanche de forma alguma. Foi o quê? Foi uma venda de um ativo financeiro complexo em troca de bens de consumo imediato. E é aí que o bicho pega, né? O bicho pega feio no cálculo da base de custo. Como assim base de custo pro pão na chapa? Pois é. Pela regra contábil tradicional, que muitas vezes exige aquele método de primeiro a entrar, primeiro a sair, o famoso modelo FIFO, o governo quer saber qual foi o preço de aquisição original daqueles satoshis específicos que você acabou de dar em troca do café. Meu Deus. E se esse sujeito é um investidor das antigas, digamos que ele comprou uma fração do Bitcoin
lá no distante ano de 2018, quando um Bitcoin inteiro valia só $3.000. Tá, e ele guardou. Aí depois ele comprou mais um pouco no meio da pandemia, quando bateu $30.000. Fez o preço médio dele. E comprou mais um trocadinho semana passada, na faixa dos 70 e poucos mil dólares. Tudo misturado na mesma carteira digital. Cara, como é que a pessoa, ser humano normal, vai saber que parte específica da moeda ela acabou de gastar ali no balcão da padaria? Qual foi a taxa de câmbio do lote 1 ou do lote 2? E esse é o grande ponto. A lei fria exige que ele, teoricamente, chegue em casa depois do trabalho, abra uma planilha complexa no computador, Uma dor de cabeça sem fim. e rastreie o histórico exato das compras dele, identifique qual foi o lote fracionário específico que ele usou na padaria, descubra quanto ele pagou originalmente por aquela microfração há 4 anos. Converta pro real da época. Sim, converta para a moeda local, na cotação do dia da compra. Depois faça a diferença com o valor exato do pingado no momento exato do consumo hoje, Para no fim descobrir se ele teve 3 centavos de lucro. para descobrir se ele obteve um ganho de capital ou prejuízo contábil nesses R$8. E, se por um milagre burocrático ele teve lucro em cima dessa operação, ele precisa declarar isso no imposto no fim do ano. É um roteiro de comédia de mau gosto. Imagina a pessoa lá, suando frio na fila, tentando calcular o preço médio ponderado numa aba de Excel no celular, enquanto o pessoal de trás começa a buzinar e reclamar porque quer pagar o próprio almoço logo. Ninguém faria isso. A fricção gerada é gigantesca e totalmente irracional do ponto de vista do usuário. Ninguém em sã consciência vai adotar uma tecnologia como meio de troca diário se cada gole de café criar um evento tributário rastreável que deixa o cara sujeito a cair na malha fina, né? É virtualmente impossível. E esse é o grande grito de alerta dos grupos libertários hoje. O que eles propõem? Eles argumentam que, enquanto a regulação não abrir uma janela de isenção simples para transações de pequeno valor, o que a gente chama de transações de varejo ou compras do dia a dia, o Bitcoin nunca, jamais vai cumprir o seu papel original de dinheiro corrente. Fica travado no papel de ouro digital. Exatamente, porque na dúvida e no medo de ter que se explicar para o leão da receita depois, a pessoa vai preferir guardar o criptoativo trancado no cofre digital como se fosse uma barra de ouro intocável. E na hora de pagar o almoço na esquina, vai passar o bom e velho Pix ou bater o cartão de crédito tradicional mesmo. Vai pelo caminho de menor resistência sempre. O usuário quer conveniência. Resumindo a nossa ópera toda até aqui, o protocolo do software, a matemática, escala e resolve problemas globais em questão de segundos. Mas o protocolo humano dos burocratas joga a âncora e não deixa o barco andar de jeito nenhum. É o freio de mão puxado da adoção. É o que mantém a adoção real completamente paralisada nas ruas. Muito bom raciocínio. E para amarrar bem todas essas pontas soltas da nossa conversa de hoje, vamos puxar aquele nosso quadro sagrado para fechar o bate-papo. A nossa querida conta do café. Dando bilhões no mercado de balcão para os ETFs, um muro de tijolos de investidores desesperados, impenetrável na região dos 76 mil, e derivativos explodindo de pessimismo. Qual é a grande estratégia para quem está ouvindo a gente agora não cometer nenhuma loucura na parte da tarde? Olha, a palavra de ordem absoluta para a tarde de hoje no mercado é paciência de monge budista. Ficar quieto, né? Isso, a recomendação clara que nós aqui da Bunker Digital Consultoria estamos passando hoje e que é fundamental para quem nos acompanha não perder dinheiro de bobeira agora é: não tentem adivinhar o rompimento dessa resistência na força bruta. Nada daquele famoso FOMO, certo? Zero FOMO hoje. Nada daquele medo irracional de ficar de fora da festa que faz o cara comprar correndo bem no topo daquela vela gigante de 1 minuto. Comprar topo é pedir para sofrer. O mercado tá agora mesmo em uma zona de transferência muito violenta de liquidez, bater de frente com aquele muro armado de $76.800. Comprando agora mercado, tipo, apertando o botão verde só porque a emoção e o coração bateram mais forte? É pedir para ser engolido e mastigado pela volatilidade direcional.
A estratégia inteligente e fria para hoje à tarde é simplesmente observar o fluxo da maré. Ler a fita? Ler o mercado. Se a força vendedora daquela galera machucada, que só tá querendo sair no 0 a 0, for momentaneamente maior do que a capacidade de absorção dos ETFs e dessas baleias de balcão, Preço cede. sim, o preço pode muito bem fazer um recuo tático de volta para aquela casa dos baixos 70 mil dólares. Vai lá embaixo pescar uma liquidez, estopar a galera alavancada e pegar fôlego antes de tentar subir o degrau de novo. No seu canto da mesa, toma o restinho do café e fica apenas observando a tempestade acontecer na tela, até o mercado oferecer um preço melhor e mais seguro de entrada. Exatamente isso. Sentar nas próprias mãos é, ironicamente, a operação mais lucrativa nesses dias de indecisão. E poupa saúde dental. Com certeza. E vale dar aquele aviso de sempre para nossa audiência, né? Para saber com exatidão matemática onde as grandes instituições financeiras colocaram suas redes de proteção, aqueles blocos massivos de ordens institucionais que ficam escondidos no livro abaixo do preço atual. Onde a galera pesada bota o dinheiro. Isso, basta acessar o nosso relatório Premium, que inclusive acabou de sair do forno agorinha no horário de almoço. Lá a gente desenhou um mapa completo para navegar a volatilidade turbulenta da tarde. E claro, com total proteção de capital. Esse mapa da mina faz absolutamente toda a diferença para a pessoa não virar estatística triste no mercado intraday, não tem jeito. É o diferencial de quem sobrevive. É isso. E para a gente finalizar de verdade agora, eu quero deixar uma pulga gigante atrás da orelha da galera, que já está terminando de engolir o cafezinho e está se preparando para voltar a olhar as planilhas e responder os e-mails da tarde. Manda sua reflexão filosófica diária. A gente acabou de discutir a fundo dois fenômenos fortíssimos que estão acontecendo de forma paralela bem hoje. De um lado, a gente tem Wall Street usando vias expressas no mercado de balcão para entupir seus ETFs bilionários de Bitcoin sem causar atrito nenhum. Eles estão engolindo quase toda a oferta disponível como se não houvesse amanhã. Um aspirador de pó institucional. Exato. E do outro lado do balcão, a gente vê o Estado travando completamente a adoção do cidadão comum na padaria, com exigências tributárias simplesmente impraticáveis de ganho de capital em trocados de R$8. O abismo das realidades. Pois é. E a grande reflexão é, se essa dinâmica desigual continuar no ritmo que está, quem é que vai ser o verdadeiro dono de toda essa rede no longo prazo? A gente vai ver aquela prometida revolução descentralizada acontecendo nas ruas, ou o sistema vai terminar empacotado, domado e trancado a 7 chaves nos mesmos velhos cofres das grandes gestoras trilionárias de sempre? Uma reflexão muito forte. Fica aí esse pensamento denso para guiar as análises e as leituras futuras de quem acompanha e vive esse mercado junto com a gente todo dia. Excelente reflexão para deixar na mesa e fazer a galera pensar fora da caixa, viu? E com ela a gente vai encerrando a nossa edição de hoje. Aproveita esse resumo durante seu almoço, porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no seu Expresso BDC.